Oi, Marquinhos, aqui é a mamãe e hoje eu vou te contar sobre o dia que você nasceu, tá bom? Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre o dia do nascimento do Marquinhos, o meu bebê. Eu tentei gravar sobre o dia, fazer aqueles vlogão assim, contando tudo o que aconteceu. Só que, como se você já é mãe, já passou por isso, você sabe que a gente fica assim em outro mundo, a gente não consegue enxergar tudo que tá acontecendo. Então, pra mim, ia ser impossível conseguir gravar. E o meu marido, ele ficou tão nervoso, tão assim, no dia que ele também acabou não se atentando a isso e não conseguimos gravar muitas coisas. Então, o que tiver gravado, eu vou mostrar pra vocês e de resto eu vou tentar dar uma resumida no que aconteceu, tá bom? O Marcos, ele nasceu com 41 semanas e um dia. Ele não queria nascer. Ele é pra ele ter sido um bebê prematuro por causa de uma má formação no meu útero. Se você quiser, eu vou gravar um vídeo falando sobre essa má formação. Mas no final deu tudo certo, graças a Deus, e nem queria vir, né? Então eu acabei fazendo uma indução pelo SUS, né? O meu parto ele foi induzido porque já estava chegando num estágio que estava muito avançada a gestação. E eu vou contando pra vocês com mais detalhe durante esse vídeo, tá bom? Antes de eu continuar essa história, se inscreve no canal se você não é inscrito. Curte esse vídeo, me ajuda aí, porque eu passei um tempão organizando os pensamentos para conseguir trazer esse vídeo para vocês. E deixa seu comentário sobre como foi o seu trabalho de parto, ou como você espera que seja se você ainda estiver grávida, ou pretende engravidar um dia desses, tá bom? É isso, agora vamos continuar. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui acompanhada do Paulo, que é meu marido, pai do Marquinhos. E a gente tá aqui no hospital já pra começar a indução do parto do Marcos. Porque eu já tô com 41 semanas e esse bebezinho aqui não quer sair. Então a gente vai ter que fazer a indução, né? E aí eu vou mostrar pra vocês detalhes sobre isso. Tá animado? Sim. Tá ansioso? Não. Não tá ansioso? Tá com vergonha? Não. Então tá bom. Então é isso. Daqui a pouco a gente vai conhecer o nosso Marquinhos. Vamos lá. Bom, eu vou voltar um pouquinho. Eu vou gravar um vídeo explicando por que a minha gravidez ela foi de risco, né? De alto risco. Então, provavelmente se você assistir esse vídeo antes de eu gravar, aí você vai esperar um pouquinho. Mas se não, já vai estar aqui nos cards pra você poder assistir. Por que a minha gravidez ela foi de alto risco, tá? Mas ela foi de alto risco, era pro bebê ter nascido prematuro. Mas a gente chegou a 38 semanas e nada dele nascer. Chegamos a 39 semanas e nada dele nascer. Chegamos a 40 semanas e nada dele nascer. Quando chegou a 40 semanas, a médica já me falou que se ele não nascesse na próxima semana, na outra sexta, que era quando completava, virava as semanas dele, né? A gente já poderia ir com mala e tudo para poder ser internado para induzir o parto dele. E isso aconteceu lá no Hospital Vila Alpina, tanto o pré-natal quanto o parto dele foi no Hospital Vila Alpina, que é um hospital do SUS aqui de São Paulo, da Zona Leste, tá? Pra quem não conhece. E aí, aconteceu que a semana inteira passou e nada do Marquinhos, nada de contração, nada de nada. Meu príncipe, tá falando de você mesmo. E nada de Marcos. Então, quando chegou na sexta-feira, a gente foi pro hospital já com tudo certinho pra internar. Chegamos lá, eu fiz um novo cardiotoco, que é aquele exame que coloca um aparelho na barriga da mamãe pra ver se o coração do bebê tá tudo certo, tá tudo bem. E se não, já vai pra uma cirurgia, pra cesárea, se tivesse alguma coisa errada. Mas, graças a Deus, tá tudo certo. E também fizemos um ultrassom pra ver se o peso do bebê tava adequado pra ele nascer. Porque se ele tivesse muito magrinho, provavelmente ou eles iriam segurar mais uma semana, porque a tolerância do Brasil é 42 semanas, então eu ainda poderia ficar com ele mais uma semana. Mas como ele estava com 3,5 kg, se não me engano, viram que estava tudo certo, ele já poderia nascer e estaria pronto, apto a nascer sem problema nenhum. Então, já me encaminharam para eu ser internada, porque viram que estava tudo bem com ele, né? Isso por volta do meio-dia, eu almocei lá, cheguei já almoçando, e aí quando foram fazer a primeira colocação do comprimido, porque a indução ela é o quê? Eles colocam até 4 comprimidos, né, na região, para poder induzir o parto. Então esse comprimido ele vai amolecer o colo do útero, que vai adiantar, né, fazer com que o corpo
produza ou comece o trabalho de parto, que é o que aconteceu. Quando eles foram fazer isso, viram que eu tava só com um dedo de dilatação. Ou seja, tipo, ainda faltava 9 dedos pra realmente o Marcos nascer de forma natural, que foi o que eu sempre quis, que ele nascesse de forma natural. Bom, cheguei aqui, 1h30 colocaram o primeiro comprimido e eu tava com o dedo de dilatação na hora. E depois de 6 horas eu vou colocar de novo, que seria 6h30. Agora falta 10 para as 8 e ainda não coloquei, quer dizer, seria 7h30. Agora são 10 para as 8 e ainda não colocar no segundo, não sei como que tá. Não tô tendo contração, mas então minha barriga ficando dura, mas nada muito dolorido ou que eu realmente acho que seja uma contração. Só endurece e às vezes dá um pouquinho de cólica no pé da barriga. Mas é isso. Vamos ver se no segundo comprimido adianta alguma coisa. A gente vai contando aqui pra vocês. Eu tô no quarto com mais 3 moças, então por isso que eu não tô gravando lá. E é isso. E aí depois que coloco cada comprimido, tem que esperar 6 horas pra colocar o próximo. Então, se colocaram 1h30 o primeiro, quando foi 7h30, mais ou menos, deveriam colocar o segundo, mas acabou atrasando, então colocaram só às 8 horas. E aí, quando viram, tava com 2 dedos de dilatação, 2 centímetros de dilatação. Ou seja, não tava evoluindo muita coisa não, eu tava um pouquinho desanimada. E eu não tava sentindo nada. Então eu já tinha 2 comprimidos e eu não sentia absolutamente nada. Então eu tava já tipo, oh, meu filho não vai nascer. Se a pessoa passar por tudo isso e no final ter que fazer uma cesárea, já frustrada, né? E com medo de, tipo, não dar certo. Mas deu, graças a Deus. E todo esse tempo a gente lá internado dentro do hospital, o Paulo todo agoniado, eu agoniada, porque não tava evoluindo aparentemente. Então, quando foi 2 horas da manhã, e isso, de hora em hora, eles faziam o cardiotoco, que é esse mesmo exame do coração do bebê. Depois do segundo comprimido, toda vez que eu fazia o cardiotoco, eu sentia uma dor forte, mas que não evoluía. Tirava o aparelho, que é 20 minutos de exame, tirava o aparelho, parava. Não tinha mais dor nenhuma. Colocava o aparelho de, acho que era 2 em 2 horas, eu sentia essa mesma, como se fosse uma contração mesmo. Mas não evoluía. E aí eu falava, meu Deus, é só com o aparelho que funciona. E aí, quando foi 2 horas da manhã, colocaram o terceiro comprimido e nada. Aí eu conversando com a minha irmã, ela falou assim, Lu, descansa, recupera suas energias, né? Vai dormir, aproveita que você não tá em trabalho de parto, vai dormir, aproveita pra dormir. Oi. Oi. Aproveita que você não tá em trabalho de parto ainda e vai dormir. Vai dormir. Então eu falei, quer saber? Ele não vai nascer hoje, não vai nascer agora. Amanhã, quando eu colocar o quarto comprimido, aí eu me preocupo com ele, né? Em voltar a ter trabalho de parto. Mas até lá, eu vou ficar dormindo, vou descansar, recuperar minhas energias. Pensei eu, né? Era o que eu achava que ia acontecer. Só que não foi o que aconteceu, não é? Não foi o que aconteceu. Colocaram o terceiro comprimido, 2 horas da manhã, quando foi às 4 horas, foram realizar novamente o exame do cardiotoco. E aí, nisso, quando colocaram o terceiro comprimido, eu estava com 3 dedos de dilatação, ou seja, 1 dedo por comprimido. E aí, quando foi 4 horas que foram fazer o último cardiotoco, o Marcos começou a ficar muito bravo. Porque toda vez que fazia, ele pegava onde estava o aparelhinho assim, encostado na barriga, e ele empurrava, ele chutava pra fora. Então a médica tinha que voltar lá e colocar de novo no mesmo lugar. E ele ia lá e empurrava. Quando foi esse das 4 horas, ele ficou tão incomodado, mas tão incomodado, que eu acho que ele começou a se debater muito lá dentro. E nisso a minha bolsa estourou. 4 horas da manhã do sábado, dia 22, a minha bolsa estourou. E aí que começou tudo. Aí eu chamei a enfermeira, expliquei o que tinha acontecido e ela olhou e realmente a minha bolsa tinha estourado. E a minha dilatação tinha ido de 3 para 6 centímetros, assim, em 2 horas. Foi muito rápido. É só a bolsa ter estourado que aí já evoluiu pra caramba. Aí ela falou assim, então vai pro chuveiro. Quando você sentir a contração, você vira de costas, deixa a água cair na região da sua lombar, aqui, né? Deixa cair na região da lombar e fica movendo de um lado pro outro, que aí a contração vai se manter mais frequente. E nisso, dito e feito, gente, eu fiquei lá 40 minutos no chuveiro, água quente, queimando minha pele. E só que eu tinha ouvido falar que a contração ela tinha que durar 1 minuto
e vir, tipo, de 5 em 5 minutos. E a minha contração, ela tava muito curtinha, durava, tipo, 12, 13 segundos, no máximo 15. E ela vinha, tipo assim, uma seguida da outra. Terminava uma e já emendava outra. Terminava uma e emendava outra. Então vinha um pico de dor, aí relaxava. Aí voltava o pico de dor. E ficava assim. E aí eu pensava, meu, isso não tá evoluindo, porque era pra ficar 1 minuto inteiro. E não tá ficando 1 minuto inteiro. Então eu tô sofrendo à toa. A minha cabeça era o quê? Eu tô passando por tudo isso, toda essa dor, e essa dor não vai levar a nada. E aí, passou esses 40 minutos no chuveiro. Eu voltei pra cama, mas a dor tava muito forte, eu não conseguia ficar deitada. Eu comecei a caminhar pelo corredor e a enfermeira até deu risada na minha cara. Falou assim, menina, sua bolsa estourou, como é que você tá em pé? Era pra você estar deitada. Eu falei, eu não consigo ficar deitada, é muita dor. Ela falou assim, vai lá e tenta deitar de novo. Aí eu fui de novo, lá pra dentro do quarto. A hora que eu cheguei na porta do quarto, me veio uma vontade de vomitar tão grande, mas tão grande, vontade de vomitar, que eu saí correndo, toda torta assim, pro banheiro pra vomitar. E chegou lá, eu botei tudo pra fora. E a enfermeira olhou e falou assim, mas você não tava no corredor agora, passeando? Por que você tá aqui? Eu falei, tô aqui. E ela, quando ela viu que eu vomitei, ela falou assim, agora vai ser rapidinho, você vai ver, vai ser rapidinho. Porque quando a mulher chega a vomitar no trabalho de parto, significa que a dor tá tão intensa, mas tão intensa, já tá tão evoluído o negócio que tá pegando, apertando tudo. E aí, isso que faz com que a mulher precise vomitar. Então, se você tá no seu trabalho de parto, você chegou ao ponto de vomitar, meu, tá quase lá, tá quase lá. Isso já era, tipo, umas 6 horas da manhã. Então, 5h30, 5h40, mais ou menos, quase 6 horas da manhã. E ele nasceu, tipo, 6h50. Então, tipo assim, foi muito rápido depois disso, tá? Então, dê graças a Deus se você precisar vomitar no trabalho de parto, porque significa que tá muito pertinho. E aí, a médica voltou e olhou e eu já tava com 7 centímetros de dilatação. E aí ela pegou e já me levou pro outro quarto, que aí, até então a gente tava num quarto com mais 3 casais. Então não era um quarto privado só nosso, tá? Esqueci de falar isso antes. Mas quando foi esse momento, aí eles me levaram pra um outro quarto, onde tava só eu e o Paulo. A gente colocou louvor, ficou tocando musiquinha no fundo, a gente adorando a Deus, enquanto fazia todo aquele trabalho. E aí tinha uma cadeira que chama cavalinho. Eu vou ver se eu acho uma foto pra colocar pra vocês verem. Onde você faz um movimento assim, pra frente e pra trás. Então eu tinha que ficar fazendo esse movimento pra induzir ainda mais o trabalho de parto. E aí eu tinha que ficar fazendo isso por mais ou menos 1 hora. Só que eu não aguentei também 1 hora. Foi muito rápido, gente. As coisas começaram a acontecer muito rápido quando começou mesmo. E aí eu fiz meia hora disso daí, pedi socorro. Eu não tava mais aguentando. E aí eu comecei a sentir muita vontade, desculpa falar isso aqui, mas é verdade, muita vontade de fazer cocô. Muita vontade, muita vontade, muita vontade. E aí eu chamei a médica, porque depois que passa dos 7 centímetros de dilatação, você não pode mais fazer cocô, gente. Porque esse cocô já pode ser o bebê, entendeu? E aí, nisso, ela falou, então vou fazer mais um cardiotoco, você descansa um pouco e depois você volta pro cavalinho, porque eu tava com muita dor e eu não tava mais conseguindo ficar no cavalinho. Eu tava pedindo pra ficar deitada. Aí eu fui fazer o cardiotoco e nisso que eu comecei a fazer o cardiotoco, começou a fase expulsiva, que é o que? O seu corpo já começa a empurrar o bebê pra ele sair. E aí eu falei pro Paulo, falei assim, Paulo, ou eu tô fazendo cocô, ou eu tô expulsando esse bebê daqui. Chama a médica. E quando ele olhou, ele falou, realmente, já tá acontecendo alguma coisa aqui. Saiu correndo atrás da médica, eu já tava com a dilatação total, já pro bebê nascer mesmo. E aí já, gente, mudaram todo o quarto, veio um monte de gente, entrou uma galera, trocou, desmontaram a cama que eu tava, do nada, abriu um buraco na cama. Ai, eu quero muito ter gravado isso, gente, foi muito surreal. E foi muito rápido, um monte de gente entrou, já trouxeram o pessoal da neonatal pra poder receber o bebê, já veio uma outra médica pra poder pegar o bebê e tirar ele de mim. E aí começaram a me mandar fazer força, e aí começaram. 5 minutos depois, o Marcos estava aqui. Oi, meus amores, tudo bem? Vim aqui com essa cara de cansado, esse cabelo descabelado, pra dizer que, olha quem tá ali, o pequeno Marcos, já faz parte da nossa vida oficialmente do lado de cá. Nasceu ontem, não, desculpa, hoje, 6 e pouquinho da manhã, não sei o horário exato porque foi uma loucura, mas ele tá aqui, já com a gente. Meu amor, mamãe tá falando de você, meu amor. E é isso, 41 semanas e 2 dias, o parto foi induzido e ele tá aqui
pra começar a fazer parte da nossa vida. Eu devia aqui estar muito feliz. Eu. Bom, eu queria muito ter conseguido gravar, gente. Ia ser muito maravilhoso ter esse registro de tudo que aconteceu e como aconteceu. Mas eu também entendo que não era o momento pra eu conseguir gravar. E eu entendo o lado do Paulo também, porque ele também estava muito emocionado vivendo tudo aquilo. E não dá pra cobrar dele algo que ele também não tem o costume de fazer. Ele não tem o costume de ficar gravando. E aquele momento era muito mágico pra parar tudo e conseguir gravar. Mas foi isso. Então, às 6h56 da manhã, o Marcos chegou ao mundo, né? E eu lembro que quando pegaram ele e colocaram no meu colo, eu tava tão assim... não sei explicar, eu tava tão fora da caixinha que eu não conseguia entender que aquela criança era meu filho, que já tinha chegado pra mim ainda ficar muito mais tempo até conhecer ele. E eu olhava pra aquele serzinho assim no meu peito, que colocaram ele aqui no meu peito, e eu ficava olhando assim, é o meu filho, é o meu bebê, ele chegou, tá aqui, tá mesmo aqui, tá acontecendo, é real. Porque a gestação toda ela foi de risco, então a gestação toda eu tive muito medo de perder meu filho, perder outro filho. Então aquele momento de ter aquela criança ali em cima tornou tudo tão real que eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. E aquele bebê roxinho, eu vou colocar uma foto dele, primeiro momento, ele todo roxinho, todo ensanguentado, e eu olhava pra ele e eu falava, eu não acredito que é meu e que eu vou poder levar ele embora, e que é meu, e que chegou, e que aconteceu, e que meu filho tá aqui. Eu não acredito. E aí eu demorei um tempo pra conseguir sorrir e aceitar, porque parecia que era uma mentira. No primeiro momento, as primeiras horas de vida dele, parecia que alguém ia entrar ali e tirar ele de mim, sabe? E levar ele embora. Então eu ficava olhando pra ele assim, tipo, ninguém vai tirar de mim. Você realmente é meu. Você realmente é meu filho. Você vai pra casa comigo. Agora tá aqui, ó. 2 semanas inteiras aqui em casa comigo. E foi isso. Então, em resumo, eu sei que poderia ter sido melhor esse relato. Eu sei que eu... Mas tá aqui o meu melhor, né? Eu fiquei, então, 17 horas internada. Eu anotei, eu fiz as contas aqui. Eu fiquei 17 horas internada desde o momento que colocaram o primeiro comprimido, né? Até, de fato, ele nascer. Foram 17 horas e alguns minutinhos. Mas em trabalho de parto mesmo, que começou às 4 horas da manhã, porque até então não estava acontecendo nada. Mas às 4 horas da manhã eu entrei em trabalho de parto. Até ele nascer foram aproximadamente 2 horas e 56 minutos. Então, se eu não estiver errando aí os minutos em que começou e os minutos que acabou, porque eu sei o minuto que acabou, que foi a hora que ele nasceu. Mas o minuto exato em que começaram as contrações de verdade, que a bolsa estourou, não sei dizer ao certo. Então, mais ou menos aí umas 3 horinhas de trabalho de parto. Depois que ele nasceu, então, no sábado pela manhã, a gente foi transferido para um outro quarto, de volta com a mesma galerinha que estava com a gente no primeiro quarto. A gente ficou com eles todo o período do final, então tinha mais 2 casais. Teve um só que acabou não ficando no mesmo quarto que a gente. Então tinha mais 2 casais com a gente, mais 2 bebezinhos recém-nascidos, mais 2 menininhas, lindas, por sinal. E a gente ficou ali, então, na noite de sábado para domingo, na noite de domingo para segunda, e na segunda-feira, umas 5 horas da tarde, a gente teve alta. E é isso. Então, depois eu volto para contar um pouquinho mais sobre esse período final da internação, o motivo pelo qual ele quase não teve alta na segunda-feira, apesar de eu já estar de alta, ele quase não saiu na segunda-feira. E falo também nos próximos vídeos sobre o porquê da minha gestação ter sido de alto risco. E eu vou contar também algo interessante que o SUS dá de presente para a mãezinha paulistana, que é algo que eu não sabia e eu descobri alguns dias antes de ir pro hospital. E eu consegui pegar, mas é isso você vai descobrir nos próximos vídeos. Já gravei, só falta editar e postar, então vai ser um dos próximos vídeos, tá bom? Que é algo muito legal que o SUS dá, o enxoval do bebê pra mãezinha aqui de São Paulo, tá bom? Não sei se nas outras cidades também tem, mas eu sei que aqui o SUS de São Paulo tem isso, e aí eu gravei já um vídeo falando sobre isso e mostrando o que vem nesse enxoval do SUS, e eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Um beijo, até os próximos vídeos, tchau, tchau, obrigado por assistir.